Olá, hoje estamos aqui para falar das grandes obras deixadas pelo rei Dom João V nas Caldas da Rainha no século XVIII. Dom João V, o rei magnânimo, o maior rei absolutista que Portugal já viu. Ele deixou cá então, mais precisamente, os três chafarizes de que vamos falar, o chafariz da Estrada da Foz, o chafariz da Rua Nova e o imponente chafariz das Cinco Picas. Não esquecendo também do aqueduto, que também foi muito importante na parte da água, pois estas obras foram mais importantes principalmente para a qualidade da água nas Caldas, pois as Caldas já era conhecida pela sua água, mas não pela água para beber, mas sim a água termal. Finalmente o encontro. Aqui temos o nosso convidado especial deste vídeo, Dom João V, o Magnânimo, para nos explicar melhor como foi a construção das suas obras aqui na antiga Vila das Caldas. Já viu o seu privilégio de encontrar o seu rei? Deixe-me tocar. Obrigado pelo toque. Isto, como sabemos, antigamente era muito rara a pessoa que conseguia ver o rei em vida. Quase nunca ninguém conseguia conhecer sequer a imagem do rei. Agora que o toquei e o viu, está abençoado. E assim podemos prosseguir com o nosso vídeo. Sigam. E é assim, agora estávamos aqui a apreciar uma das obras de Dom João V, o Hospital Termal. Digo uma das obras de Dom João V, pois ele foi o responsável pela reconstrução do Hospital Termal no século XVIII. Mas sabemos que a sua fundação foi feita pela Rainha Dona Leonor. Rainha Dona Leonor? Sim, a Rainha Dona Leonor foi quem fundou o Ela Hospital fundou, Termal. mas eu reconstruí. Eu fiz uma fachada. Este hospital que as pessoas veem podem pensar que foi a Rainha Dona Leonor que construiu, mas não foi. Fui eu. Dinamizei. Fiz deste magnânimo, nesta construção. Exatamente. Como Dom João V disse, eu tenho que reforçar, quando ele cá veio às Caldas pela primeira vez, decidiu deixar o seu rasto joanino pelo Hospital Termal. E acabou também por mandar construir os três chafarizes das Caldas e o aqueduto. Ainda não mencionei a sua importância, mas eles foram decisivos para o desenvolvimento da Vila das Caldas da Rainha, pois permitiram um muito melhor abastecimento de água à população que não existia até então. A água tem uma importância celestial. Costumava-se dizer que a água era uma dádiva celeste. E é uma dádiva celeste. Acabei agora de apresentar a Dom João V o Parque Dom Carlos I, pois ainda não era do seu conhecimento, não é verdade? Até tem a sua elegância, mas nada a ver com as construções feitas por Dom João V. E com isto, vamos agora fazer um recuo ao dia 10 de julho de 1742. Lembra-se 10 deste de dia? julho, lembro-me Exatamente. perfeitamente. A minha primeira vinda às Caldas, a primeira de 13. Nessa primeira vinda é descrito que o rei trouxe consigo toda a sua corte. Toda. Convocou toda a corte para vir visitar a Vila das Caldas da Rainha e ninguém ousou recusar o convite do rei. Todos compareceram a essa visita, não é verdade? Quem recusa um convite de um rei assim? Vieram todos. Toda a corte, pessoas de vilas vizinhas, veio o meu príncipe herdeiro, Dom José. Vieram todos. As pessoas instalaram-se nas Caldas da Rainha. E foram precisas pelo menos 62 casas para conseguirem instalar toda a sua corte. E ainda mais umas quintas para que se instalassem lá os mais importantes. Só para reforçar, estava a dizer Caldas da Rainha com estas modernices, mas na altura era as Caldas de Óbidos. Isto ainda pertencia a Óbidos, mas eu acho que foi a minha intervenção nesta vila que a transformou em algo maior.
todas as pessoas a cumprimentar. E é assim, Dom João V estava-me agora a contar que quando cá veio às Caldas e até as estradas por onde passou tiveram de ser primeiramente benzidas pelo padre, que com Lembro-me desse ele dia o acompanhava. perfeitamente. O padre à frente a abençoar as estradas. A verdade é que todos chegaram vivos. Menos um. Verdade, Bem, se bem me lembro, morreu de congestão ainda em óbito. já que sabe tanto, pode falar. E falo mesmo, até lhe posso dizer que sei que quando cá veio a primeira visita às Caldas era exatamente assim que era o seu traje, nesse. Exatamente. É documentado que todo ele vinha vestido de preto. Eu vim igual, só para Todo ele de preto. mostrar. Até a sua grande cabeleira branca, que também sei que foi vinda de terras de França, da corte de Luís XIV. Luís XIV, o meu ídolo. Se sabe, é considerado o Luís XIV de Portugal. Então, e não hei de saber, o rei absoluto que nunca convocou as cortes, que mandava de uma forma absoluta, mantinha unidas as três ordens, a nobreza, o clero e a terceira ordem, que era composta pelos camponeses, por os burgueses, por todos aqueles de baixa classe. E Dom João V refletiu muito bem também em todas essas 13 visitas que fez às Caldas da Rainha, pois até os cânticos que foram mandados ser feitos na igreja de Nossa Senhora do Copo refletiam a grandiosidade e a influência que Dom João V, o magnânimo, tinha em todo o povo. E agora vamos em direção ao Hospital Termal e calculo que, como todos os nobres na altura, Dom João V não terá sido uma exceção e com certeza que também se deslocou até às Caldas numa tentativa de vir curar as suas maleitas aqui ao Hospital Termal. Claro, ao Hospital Oficial do Rei. Neste hospital curavam-se os maiores nobres. E eu não fui exceção. Mas as minhas memórias não são lá muito positivas. Eu vim porque me deu um estupor de tal forma que fiquei ileso da parte esquerda e com a boca à banda. Mas o meu quadro clínico sobe. Ai, nada melhorava. Ai! O meu chafariz! Onde está o meu chafariz? Tenha calma. O chafariz que eu dei à minha população. Ai, coração, Tenha calma, coração. tenha calma que eu ainda não lhe informei de uma coisa. O seu primeiro chafariz, edificado ali, já não ali está há muitos anos. Agora está aqui. Localiza-se aqui, na antiga Estrada da Foz. Mas em relação a este chafariz não me vou prolongar muito, pois vou deixar isso com o meu colega Luís. Tal como a minha colega Ana Rita já disse, o primeiro chafariz que nós vamos falar foi exatamente o primeiro a ser feito por o rei Dom João V. O chafariz da Cor Norte, situado agora na rua do Turim de Flores. Portanto, à descida da Rainha, na antiga Estrada da Foz. Este chama-se então o chafariz da Estrada da Foz. Portanto, tal como eu já disse, vamos começar por falar do primeiro chafariz edificado por Dom João V barroco, dentre os três barrocos, cá nas Caldas da Rainha, durante as suas estadias cá para ir às termas, sendo este o primeiro a ser construído, tal como está inscrito nesta faixa volante em latim que diz Pleadum Prima ASS. Isto quer dizer em português, esta é a primeira pleia. Este chafariz tem uma posição retangular e vertical e tem uma inscrição de 1749, mas nós não podemos esquecer que todos os chafarizes têm esta inscrição, apesar de terem sido edificados entre 1 de setembro de 1741 e 31 de janeiro de 1751. A peleida deste chafariz está adaptada hoje em dia, tal como as outras, à torneira, mas faz uma referência à mitologia clássica, tal como era um hábito da época e da arquitetura barroca. Também dá uma alusão ao absolutismo e à grandiosidade do rei, este chafariz, tal como na sua moldura de vértices truncados e nas flores. Em cima conseguimos ver um frontão triangular que mais parecem três sobrepostos. E aqui, na parte de baixo, na base,
para onde cai a água, conseguimos ver também os seus vértices truncados, tal como a moldura que já falámos anteriormente. Ao lado destes chafariz temos dois bancos corridos para cada um do seu lado, e estes bancos podiam ser melhor incluídos se estivessem noutra zona da cidade com uma maior dinâmica social. Como acabamento, em cada lado do chafariz está uma voluta, uma folha e na parte inferior uma esfera como acabamento. Agora que terminamos a apresentação do primeiro chafariz, o chafariz da Estrada da Foz, vamos avançar agora para o segundo chafariz barroco edificado por Dom João V, situado no Largo de Manuel I. É aqui então, no Largo de Dom Manuel I, que podemos encontrar o segundo chafariz do conjunto destes três chafarizes. Este aqui tem como nome Chafariz da Rua Nova e, pelo aspecto que apresenta, apresentando-se assim mais desgastado, parece ser o menos conservado dos três, pode ser confundido como sendo o mais antigo dos três. Porém, não é. O mais antigo foi o que vimos anteriormente, o chafariz da Estrada da Foz. Este aqui, como todos os outros três, foi edificado entre 1748 e 1751. A compor os lados deste chafariz, do meu lado direito, podemos observar o que se pensa ter sido um tanque onde as lavadeiras vinham lavar as suas roupas. Esse tanque é rodeado por um banco de pedra, que certamente que servia para elas se sentarem enquanto lavavam as roupas, e talvez até para porem a sua conversa em dia. Do meu lado esquerdo, esta larga bica servia para encher de água este bebedor, que era um bebedor onde os animais vinham beber água, pois naquela altura, como sabemos, ainda não tinha ocorrido a Revolução Industrial, então os animais ainda eram essenciais para a vida no campo, para a agricultura. Assim, não posso deixar de acrescentar a importância que os animais tinham como uma espécie de meio de transporte, pois eram necessários para as pessoas se deslocarem de um sítio para o outro, principalmente aqui nas vilas, pois não nos podemos esquecer que as Caldas da Rainha ainda não era uma cidade, era uma vila. Então eles eram essenciais para o deslocamento de um sítio para o outro. E até é engraçado, olhando para este cenário, podemos imaginar há séculos atrás os grandes nobres que se deslocavam até às Caldas da Rainha para irem ao Hospital Termal e aproveitavam talvez para vir dar de beber aos seus nobres cavalos aqui neste bebedor. Em relação à parte arquitetónica, este chafariz é o mais simples dos três, pois não é tão rico em detalhes arquitetónicos. Podemos logo verificar isso pela falta do frontão triangular no topo do chafariz, que existiu outrora, mas acabou por desaparecer. Mais abaixo temos mais uma vez a inscrição do ano 1749, que podemos ver em todos os chafarizes, apesar de não sabermos o ano exato em que cada um foi terminado. Aqui mais abaixo vemos o modelo que é seguido em todos os chafarizes, da faixa volante. Aqui podemos ler Pleiade 1Q segunda, que significa esta é a segunda Pleiade. Aqui temos a Pleiade, também em forma de estrela, como nos outros chafarizes, e a sua bica que foi adaptada a uma torneira. Já esta bacia aqui em baixo é posterior à construção original do chafariz, pois aqui podemos ver inscrito o ano de 1910. Estamos aqui então agora junto ao Aqueduto das Caldas da Rainha, idealizado por Manuel da Maia e Eugênio dos Santos. Este aqueduto, feito por Dom João V na mesma época que os chafarizes, ainda passa mais despercebido do que os chafarizes por a sua falta de detalhes arquitetónicos. No entanto, este foi a chave do abastecimento nas Caldas da Rainha, pois este tinha como fim o chafariz das 5 Bicas e, para além de abastecer a população, também abastecia a horta do Hospital Termal e a cozinha do Hospital Termal. Este aqueduto foi feito pelo mesmo rei que fez vários outros aquedutos, como o aqueduto, o emblemático aqueduto das Águas Livres, em Lisboa, que abastecia a cidade de Lisboa de água, e teve grande importância também em termos de abastecer a população das Caldas da Rainha, sendo que nós tínhamos muita água para banhos, mas faltava-nos água para consumo. Este aqueduto localiza-se então, para quem quiser visitar e para não passar despercebido, junto ao Hospital Distrital das Caldas da Rainha e à saída da Mata Rainha Dona Leonor.
Estamos então agora aqui na Rua do Diário de Notícias. Nesta rua nós conseguimos encontrar o terceiro chafariz idealizado por o rei absolutista Dom João V. Este chafariz é o que sobressai mais aos olhos e sobressai a qualquer pessoa que passar por aqui pela sua riqueza em detalhes arquitetónicos. Sendo assim, este é o mais emblemático, tendo inclusive 5 bicas. Fazendo esta analogia, este chama-se o chafariz das 5 bicas. A primeira coisa que nós conseguimos observar neste chafariz é a sua constituição. Este tem um arco de volta perfeita, tipicamente joaninho no seu meio, e dos seus lados, tanto direito, onde eu estou, como no esquerdo, temos volutas grandes que ainda dão um ar mais majestoso ao chafariz, com motivos florais. Do outro lado, também temos. Em cima do chafariz, nós temos ainda um friso, também com motivos florais, e 3 vasos de pedra. Na parte de baixo do chafariz, portanto na base do chafariz, temos de cada lado 6 escadas e à frente um bebedouro. Na parte central do chafariz conseguimos encontrar, para além da queda da água, 2 faixas em pedra de pano esculpido em pedra em latim. Estas faixas fazem então um louvor ao rei, não nos esquecendo que estamos no absolutismo, dando uma imagem mais magnânima do rei, tendo a frase: "E estas, as outras 5 pleiades, de onde beberás quando quiseres, saudáveis por benefícios do céu, sempre correndo por mercê do rei." Abaixo destas faixas temos então a nascente, que tem a água que corre e que tem em cima uma parte mais pequena que vai descendo para conchas maiores, sempre com motivos florais. E abaixo desta dita nascente temos as 5 bicas adaptadas à torneira. Estas 5 bicas correm a água então para dentro desta bacia, que se diz ser de uma época posterior, portanto, por causa da inscrição que tem de 1908, e em baixo, portanto, com o chafariz em si próprio, temos os 6 graus do lado direito, os 6 graus do lado esquerdo e à frente um bebedouro para os animais. Sendo assim, antes de falarmos da história destas 5 bicas, vou falar um pouco sobre uma história mais atual, que, apelando à memória dos mais velhos, que se poderão lembrar de quando eram mais novos, de se fazerem aqui partidas dos alunos da escola comercial, portanto agora a escola Rafael Bordal Pinheiro, aos alunos do liceu, portanto, que é agora a escola Raul Proença, que na altura se situava nos pavilhões do parque, que eu acho que toda a gente já sabe onde é que é os pavilhões do parque. Sendo assim, nós conseguimos ver que este chafariz sempre teve influência e impacto na vida das pessoas. Isso pode ser visto, por exemplo, com o café que se situa à frente deste, que tem o nome de Café Pastelaria das 5 Bicas. Sendo assim, dito isto, passo este vídeo para a explicação das 5 bicas feitas pela minha colega Ana Rita. Como sabemos, o estilo barroco sempre esteve muito associado à mitologia clássica, principalmente as arquiteturas que se relacionassem com a água. O conjunto destes 3 chafarizes caldenses não é exceção, pois, ainda não mencionámos até agora, mas os 3 chafarizes estão ligados entre si por uma história mitológica. E as 7 personagens principais dessa história são precisamente as 7 bicas que compõem estes 3 chafarizes. Essa história é chamada então a Lenda das 7 Pleiades. Esta lenda conta-nos então que existiam 7 irmãs, as Pleiades. Estas 7 irmãs eram filhas de Atlas, o deus do céu, e de Pleione, filha do titã Oceano e protetora dos marinheiros. É-nos contado que um dia, enquanto estas passeavam, cruzaram-se por acaso com o caçador Orion, este ter-se apaixonado por elas, e a partir daí começou a persegui-las. Zeus, o deus dos deuses, tomando conhecimento desta perseguição interminável às 7 Pleiades e à sua mãe, numa tentativa de as proteger, transformou-as em pombas, guiou-lhes um caminho até ao céu e colocou-as no meio das estrelas. Assim, hoje em dia, se olharmos para o céu, podemos ver o conjunto das 7 estrelas, que são as 7 Pleiades, que fazem parte da constelação de Touro. Assim, este mito tem sobrevivido ao tempo, sendo transmitido oralmente por música, por poesia, por arte, mas sobretudo por arquiteturas dos egípcios e dos gregos. Também sempre teve a sua utilidade, principalmente nos marinheiros, que sempre confiaram muito na constelação das 7 Pleiades para se guiarem nas suas navegações. Não é por acaso que muitas fontes afirmam
que a palavra Pleiade deriva da palavra plane, que significa navegar em grego. Agora, adaptando esta história aos nossos 3 chafarizes, vou-vos apresentar as 7 irmãs. Começando assim por relacionar a primeira irmã com a primeira dica que se encontra no primeiro chafariz, o chafariz da Estrada da Foz. Esta primeira irmã chamava-se Maia e era a mais velha das 7. De seguida, posso relacionar a segunda bica que se encontra no chafariz da Rua Nova com a segunda irmã, que se chamava Alcione e era a segunda mais velha das 7. Agora podemos encontrar aqui as restantes 5 irmãs, esta de nome Astérope, Seleno, Electra, Taigeta e por último Mero, que é a última irmã e também é considerada a irmã perdida, pois foi a última estrela a ser encontrada pelos astrónomos na constelação. É também a que brilha menos e é invisível a olho nu. E assim vamos terminar a nossa apresentação dos 3 chafarizes das Caldas por Dom João V. Temos aqui uma visita inesperada. O que é que tu traz aqui de novo, Dom João V? Sempre ao lado do meu povo eu estarei. Sim, nós sabemos. Beberás desta água a mercê do rei. Muito obrigada. Dom João V sou eu, um rei que tudo faz por seu Olha, povo. mas tenho só de avisar de uma coisa. Olhe para trás de ti. E pode ver que ao fim de todos estes anos, esta água já não é própria para consumo humano. Não, isso não está correto. Mas ainda assim estou muito agradecida pela sua água. Ainda assim estou muito agradecida. E estamos muito gratos por estes 3 chafarizes, as suas 3 grandes obras que acabámos de falar neste vídeo. E com Dom João V aqui do nosso lado, despedimos-nos deste vídeo. Mas antes disso... E assim, com a magia das câmaras, já é de noite. E sendo de noite, vamos ver a decoração que todos os anos é feita aqui neste chafariz, o chafariz das 5 vidas. É uma das decorações mais bonitas feitas pela cidade na época de Natal. A verdade é que esta decoração é muito bonita, mas não está corretamente instalada. Se nós chegarmos mais perto, vamos perceber que a decoração de Natal está instalada com pregos pregados na pedra. Isto é ilegal, visto que este monumento está classificado como património histórico desde 1982. E assim despedimos-nos com o fim deste vídeo e esperamos que, com todas as informações que dissemos, estas 3 grandes obras de Dom João V nunca mais nos façam esquecer. Obrigado.